Olá, que a verdadeira paz do Senhor Jesus esteja com você. Esta semana nós estamos na Semana Santa e os brasileiros comemoram no dia 12 de abril o dia da Páscoa. E a pergunta é esta: o que significa Páscoa para você? Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Ou qual é o verdadeiro significado da Páscoa à luz da Bíblia? Ou melhor ainda, quem é a verdadeira Páscoa que a Bíblia Sagrada nos apresenta? Ora, a primeira vez que nós vemos a Bíblia falar a respeito da Páscoa foi no capítulo 12 do livro de Gênesis, ou melhor, do livro de Êxodo, que é o livro que significa saída. O nome Êxodo quer dizer saída, retirada, não é? A primeira vez que nós ouvimos falar sobre Páscoa foi no livro do Êxodo, capítulo 12, no seu capítulo todo. Qual é o contexto disso, para que você entenda? A Bíblia diz que quando José era governador do Egito, e essa é uma história que todos conhecem, quando José era governador do Egito, a terra ela foi assolada por uma grande fome. E os pais de José, que era ninguém menos do que o próprio Israel, ele vivia numa terra fora do Egito. A fome assolou toda a terra. Então a Bíblia diz que Israel, ele veio morar no Egito junto com seus filhos. Quem eram os filhos de Israel? Eram as 12 tribos. Eram os 12 filhos dele que se tornaram as 12 tribos de Israel. Eles vieram habitar dentro do Egito. E a Bíblia nos diz que dentro do Egito aconteceu aquilo que o Senhor Deus havia dito para Israel: irei multiplicar a sua semente, farei de você uma grande nação. Então, essa grande nação, ela se tornou uma grande e numerosa nação dentro da terra do Egito. E aí nós sabemos que Faraó escravizou a nação de Israel por 430 anos. Ao cabo desses mais de 400 anos, a Bíblia diz que o Senhor Deus levantou um homem que nós conhecemos e que a Bíblia nos apresenta com o nome de Moisés. Moisés foi o grande líder do Êxodo, foi o homem que tirou a nação de Israel de dentro do Egito. Foi o homem que protagonizou o êxodo de Israel de dentro do Egito. E como foi que essa história aconteceu? A Bíblia diz que Moisés, dentro do Egito, ele invocou 10 pragas sobre essa nação. 10 pragas assolaram a nação do Egito. Porém, tem um detalhe. Após a 9ª praga, que já havia destruído por completo aquele país, após a 9ª praga, restaria apenas mais uma, que seria a 10ª praga. Esta praga seria a praga derradeira, seria a última, e seria talvez a mais destruidora de todas. A Bíblia diz que o Senhor Deus chamou Moisés e disse: Moisés, esta noite o anjo da morte irá passar pela terra do Egito. E esse anjo da morte, ele irá ceifar todos os primogênitos homens e também os animais. Todos os primogênitos dos homens e de animais serão ceifadas as suas vidas por esse anjo da morte. Ora, mas a nação de Israel vivia dentro do Egito. Os filhos de Israel moravam ali, dentro desse país. Como que iria acontecer? Será que esse anjo da morte teria acesso também aos filhos de Israel? É aí que nós entendemos e vemos o Senhor Deus instituindo o rito da Páscoa. O que quer dizer Páscoa? Páscoa quer dizer passar por cima, ou passar de lado, ou então, melhor, Páscoa quer dizer poupar. Este é o significado da palavra Páscoa. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Moisés, o anjo da morte irá passar essa noite e irá ceifar todos os primogênitos dos homens e dos animais. Porém, diga aos filhos de Israel que cada um deles, representando a sua família, cada família pegue um cordeiro de 1 ano sem defeito
mate esse cordeiro dentro da sua casa, diga a eles para assarem a carne deste cordeiro, comerem dentro de casa esse cordeiro, a carne desse cordeiro, e o sangue deste cordeiro que seja passado nos umbrais da porta de cada família, para quando o anjo da morte passar, ele passe por cima desta família, ou então poupe esta família. Repito, diga aos filhos de Israel que passem o sangue nas ombreiras da porta para que o anjo da morte poupe-os, ou então passe por cima. Este é o significado da Páscoa. Este é o verdadeiro significado da Páscoa. A Bíblia diz que o anjo da morte passou aquela noite e todos os primogênitos da terra do Egito foram ceifados. Morreram todos naquela noite, todos os filhos, todos os homens primogênitos daquela terra e todos os animais. Agora imagine você o desespero, imagine você o terror que não assolou aquele país naquela noite. Porém, nenhum dos filhos de Israel foram ceifados pelo anjo da morte. Por quê? Porque quando o anjo da morte vinha para entrar dentro da casa dos israelitas ou dos hebreus, a Bíblia diz que o anjo da morte, se deparava com o sangue nos umbrais da porta e ele passava de largo. Ora, daí nós vemos que o apóstolo João, no livro, no Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, e aí você começa a ver o que significa a Páscoa para nós hoje. Veja que a Páscoa ela foi instituída para o livramento do povo hebreu. Mas hoje tem um grande significado para nós que não fazemos parte do povo hebreu ou do povo judeu. No livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, nós vemos uma situação em que o Senhor Jesus Cristo, ele se apresentou a João Batista para ser batizado por ele. Quando João Batista viu o Senhor Jesus, a Bíblia diz que João viu Jesus, isso está no livro de João, capítulo 1, versículo 29. João viu Jesus, que vinha para ele, para ser batizado, e disse aos seus discípulos, aquelas pessoas que estavam ao redor de João. João disse para aquelas pessoas: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembre-se que lá no Egito foi sacrificado um cordeiro perfeito, sem defeito, para que passasse, para que esse anjo, quando visse o sangue desse cordeiro, passasse de largo e esse anjo da morte não atingisse o povo de Israel. Aqui João está dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que a Páscoa, que foi instituída para os judeus, ela hoje tem um significado importante para nós que não somos judeus? Ora, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, que foi sacrificado na cruz do Calvário para morrer por nós. O sangue dele derramado por nós perdoa os nossos pecados e nos livra da ira vindoura. Que ira vindoura é essa? Você se lembra que lá no Egito, o Senhor Deus estava em juízo contra o povo do Egito, contra a terra do Egito, por ter escravizado o seu povo por 430 anos. Hoje, nós estamos na iminência de que a ira de Deus irá passar por essa terra quando a sua igreja sair, quando o arrebatamento, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. A Bíblia diz que a ira de Deus, ela será instalada nessa terra. E as coisas que aconteceram no Egito é uma sombra do que irá acontecer nesta terra depois que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. E daí a importância de você instituir a Páscoa, não na sua casa, fisicamente, passando um sangue de suco de uva ou de cordeiro na porta. Não. Mas daí a importância de você instituir a Páscoa na sua vida. E como que você institui a Páscoa na sua vida? É quando você olha para a cruz,
onde o Filho de Deus, que é o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, quando você olha para a cruz pela fé, você reconhece que ele foi sacrificado pelos seus pecados e que o sangue dele foi derramado para perdoar os seus erros e os seus pecados, e você resolve aderir à fé no seu evangelho, então a Bíblia diz que o sangue dele irá cobrir você da ira vindoura que está por vir sobre este mundo. Esta é a verdadeira Páscoa que você deve crer, que você deve comemorar não apenas uma vez por ano, mas sim, esta é a Páscoa que você tem que instituir no seu coração. Se você fizer isto hoje, se você onde está agora, ouvindo isso que você está ouvindo, que é o Evangelho do Senhor Jesus, simples, sem mistura, se você onde você está, se entregar para Ele e disser: Senhor, eu reconheço que o Senhor morreu, que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor é o verdadeiro Cordeiro, sem mácula, que morreu por mim para perdoar os meus pecados, e eu creio que o Senhor é o meu único Senhor e Salvador, então o sangue dele passa a cobrir você. E ele te dará um corpo glorificado, você vai estar com ele junto com a sua igreja que será arrebatada. E você será livre da ira vindoura. Essa ira vindoura entende-se o período do anticristo e também o juízo final. Você não será condenado, você não será condenado neste ajuste de contas que o Senhor Deus tem para com este mundo, chamado o dia do juízo de Deus. É para isto o sangue do Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro. Então aproveite essa oportunidade. Você hoje passa a saber qual é a verdadeira, o verdadeiro significado da Páscoa, e você passa a saber quem é a verdadeira Páscoa, que é Cristo. Onde está escrito isso? Onde eu posso ver que a Bíblia diz que Cristo é a verdadeira Páscoa? Você pode achar na sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim: Purificai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais nova massa, sem fermento como sois. Porque nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificada por nós. Aqui está escrito. Ele é a nossa Páscoa, o Senhor Jesus. Então, institua a Páscoa na sua vida. Não espere o feriado. Não espere uma data comemorativa no calendário de um país. Mas faça hoje. Institua a Páscoa hoje na sua vida. Porque talvez esta é a grande oportunidade que o Espírito Santo de Deus está dando para você, para que você passe o sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, nos umbrais do seu coração. Que Deus te abençoe.